o meu entender, tá, gente? Eu já falei isso várias vezes, é que essa repercussão geral desse tema, porque esse assunto, o tema 1254, ele se transformou numa repercussão geral, para mim foi um movimento político do Judiciário do STF. Tá? Assim, no momento que o governo está discutindo carreira com servidor, você pegar e dar repercussão geral num assunto tão polêmico é muito ruim. O que está acontecendo hoje? Pô, é aposentadorias em massa. Galera está com medo, está desesperada, por mais que a gente diga para não tomar atitude, a galera está se aposentando geral. O que é ruim? E aí, por isso que eu falo que política foi uma decisão política, porque acaba atendendo a alguns setores que discutem carreira mesmo, salário, porque isso tudo é um bolo que é colocado orçamentário e alguns setores têm interesse nessa aposentadoria, porque, por exemplo, nós da tecnologia militar, essa discussão que a gente tem, tecnologia militar, o último concurso público foi em 2014, se eu não me engano, 2009, nem lembro agora qual foi o ano que teve o último concurso público. Não, 2014. A nossa categoria está envelhecida, entende? Então, um efetivo muito grande de servidores já recebe até abono de permanência. Então, quando você recebe abono de permanência, para o gestor, ele diz, esse cara já está aposentado. É isso, doutora Thalita, doutor Rian e Gilson? Imagina o gestor, ele pega, eu quero dar uma olhada nessa galera que está na tecnologia militar. E aí ele recebe um relatório dizendo assim, ó, existem atividades nas organizações de tecnologia militar, sei lá, 1.000 servidores do PGPE, Marinha, Exército, Aeronáutica. Destes, 950 já recebem abono de permanência. A leitura dele é: esse servidor já está aposentado. Ele só continua trabalhando porque ele está recebendo um abono, mas já está aposentado. Entendeu? Ele já cumpriu os requisitos. Entende? Aí vem um tema 94, um tema 1254 como esse. E detalhe, não só esse tema, o 1254, a gente cita o 1254 como referência, porque o 1254 é o que teve repercussão geral, porque as outras decisões anteriores não tinham repercussão geral. Essa que a doutora Thalita está batendo muito nessa tecla aqui, bate muito nessa tecla e acaba ela entrando em conflito com aquilo que o Gilson fala. O Gilson fala, pô, isso não vai afetar os servidores. Eu também entendo que não vai. A gente contribuiu 30 anos para o regime próprio da Previdência, agora você vai sair, mas no momento que você dá uma repercussão geral, qualquer discussão jurídica que venha questionar a aposentadoria, a repercussão geral tem que valer. Não é isso, doutora Thalita? Exato. E aí, assim, a gente tem feito uma campanha aqui, eu principalmente, em todas as reuniões que a gente vai com a campanha da revisão de aposentadoria ou revisão de pensão. Então, assim, e a gente precisa agora fazer uma análise, porque isso agora passa a preocupar. Se eu vou fazer a minha revisão de aposentadoria, eu tenho que saber se eu sou concursado ou não. Porque se eu for não concursado, eu tenho que pensar antes se eu vou fazer revisão ou não. A gente vai fazer a revisão e vai para uma discussão de revisão administrativa. Juridicamente, a gente precisa entender se a gente avança ou não. Aí, eu queria até que a doutora Thalita e o doutor Rian falassem sobre esse entendimento que a gente teve ao longo dessa semana, para a gente até entrar em umas outras discussões que aí eu vou pedir para o Gilson falar até sobre a posição da Associação dos Auditores Fiscais. Tá? Antes, Gilson, então já se preparando aí que eu vou pedir para a doutora Thalita falar sobre esse entendimento que a doutora Thalita teve agora, né? Essa é uma coisa bem recente, que é a preocupação que a gente tem quando for discutir questão de aposentadoria. O que acontece, presidente? É óbvio que a surpresa maior da decisão do STF não foi em si a decisão, porque o STF ele já vinha num sentido de julgar dessa maneira, mas a surpresa maior foi
ser de fato reconhecida a repercussão geral. E o que é a repercussão geral? Então, assim, só para o pessoal poder entender o que a gente está falando. Quando um assunto chega ao Supremo e eles entendem que essa decisão pode repercutir em outros assuntos, eles consideram esse assunto como um tema de repercussão geral e, a partir daí, para evitar decisões conflitantes, o que eles decidirem se aplica aos demais processos em andamento. Então, o que seria o julgamento dessa repercussão geral hoje, da forma que está? Hoje, da forma que está, é a tese de fato. Para servidores públicos sem concurso público, qual seria o seu regime de previdência? Regime geral ou regime próprio? Essa é a tese fixada. E nesse primeiro julgamento que foi reconhecida a repercussão geral, eles decidiram que servidor público que não tem concurso, que não ingressou com concurso público, inclusive do artigo 19 do ADCT, estaria dentro do regime geral da Previdência e não no regime próprio. Essa decisão deles foi feita através de um processo que estava decidindo a aposentadoria de um servidor do estado do Tocantins. Então, a gente está falando de um processo no qual se tratava de servidor público estadual. Porém, a tese fixada foi servidor público e foi uma decisão em repercussão geral. Então, a tese fixada é servidor público sem concurso público, do 19 do ADCT, estaria vinculado ao regime geral da Previdência. E isso é a grande maioria, vamos dizer assim, dos já aposentados, dos servidores, não só, vamos botar aqui da categoria, né, presidente, Exército, Marinha, Servidor Civil na Defesa, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas a gente está falando aqui da grande maioria dos servidores públicos, porque antigamente, de fato, a forma de ingresso foi feita dessa maneira, né? Eram contratados e, com isso, viraram estatutários, a partir da Lei 8.112. Então, assim, a gente tem que, obviamente, parar e tentar entender e pensar nas consequências dessa decisão. Hoje eu estava até falando com os filiados, falando, olha, vocês não se preocupem, deixe que essa preocupação fique na minha cabeça e do Dr. Rian, que a gente é que tem que buscar aqui as alternativas melhores para vocês. Mas alguns pareceres que foram aparecendo, né, vamos dizer assim, após essa decisão, é o que tem chamado muita atenção. Por quê? Tem aquelas pessoas que entendem, como o nosso diretor Gilson, né, que é o melhor dos entendimentos, que seria a pena para servidores estaduais, né, os federais estariam livres. Tá sem som, presidente. Não, desculpa, eu também penso igual o Gilson, tá? Isso. Eu acho que a repercussão ela é política, mas está olhando para estados e municípios. Não é só ele, não, também pensa assim. Mas eu corroboro com o seu entendimento recente. A gente tem que parar para pensar, né? E entender. Do jeito que está a decisão, a administração pública ela sempre quer restringir direitos, ela nunca quer ampliar. Então, às vezes, o óbvio tem que ser dito. Então, por isso que eu sempre falo, do jeito que está hoje a tese fixada, vai pegar todo mundo. Mas, assim, tem esse entendimento que o Gilson trouxe, inclusive muito bem na live passada. Tem o entendimento das pessoas dizendo que só vai atingir quem tem processo judicial, ou seja, quem se aposentou sem necessidade de demanda judicial não vai ser atingido. Enfim, tem uma série de pensamentos. Então, a gente precisa ter, desde já, um remédio jurídico, né, para conter às vezes, assim, esse boom de informações. Porque aí a pessoa está caminhando por um tipo de pensamento, quando a gente vê, já tem uma outra situação. Como é uma decisão em repercussão geral, e, de fato, a vinculação dessa decisão acontece nos processos judiciais, então o que o presidente trouxe de informação seria exatamente isso. Opa, peraí. Então, as ações de revisão de aposentadoria, será que elas seriam atingidas por essa repercussão geral? Porque acredito até que, dependendo do ato da revisão, não, porque é um outro objeto, não faz parte do tema da repercussão. Mas, como eu disse, a administração pública ela quer restringir direito, ela quer tirar. Então, nossa cautela em qual sentido? Disso ser uma brecha para o TCU fazer uma nova revisão e, de fato, assim, trocar um regime de aposentadoria, trocar o regime de estatutário, né,
para regime geral. Então, essa é uma das hipóteses que a gente está pensando, né, presidente, durante essa semana, mas também ainda não fechamos o raciocínio em tudo. Até porque a própria decisão da repercussão geral, ela ainda não finalizou, né? Ela não está transitada em julgado, graças a Deus, ela ainda não encerrou, e ela também não trouxe as ressalvas, né, que podem acontecer, porque da forma que tá muito ruim e tá pegando todo mundo. Vai lá, Rian, pode acrescentar. Realmente preocupante, né? Todo mundo está meio apreensivo, principalmente pela ausência da segurança jurídica, né? Do princípio da proteção da confiança, né? Então, por exemplo, já estou no CINFA já desde 2014, né? Esse tempo todo aí, né, Thalita, que nós entramos lá de 2014 para cá, a gente está analisando a fundo a retirada de direitos, né, a covardia, o próprio tema 942, que teve o êxito da conversão, quanto tempo demorou para a Marinha, para o Arsenal começar a converter. Então, os servidores estão preocupados, né? Enfim, é uma tese ruim. Eu avaliei que a tese fixada é ruim, porque pacote de maldades é um prato cheio, né, presidente? Então, a gente tem que se calçar e sempre trazer o lado positivo para o servidor, também para ninguém ficar desesperado. Então, nós fizemos uma fala semana passada sobre aquela DPF, né, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vale frisar que o Supremo já vinha decidindo algumas situações parecidas, né? Desde 2014 tem um julgado famoso também do tema 1157, que o Sérgio Vieira até comentou, sobre a questão de vedação de reenquadramento, de mudança de cargo. Então, historicamente, presidente Assunção, historicamente, decisões desfavoráveis. Mas... E assim, doutor Rian, desculpa, eu vou interromper o senhor, mas só para pegar uma carona e fazer um lembrete do momento em que essa decisão do Alexandre de Moraes veio, que o senhor falou sobre reenquadramento de carreira. Também foi o momento em que o governo começou a sinalizar que daria os 5% de reajuste para todo mundo. Lembra quando o Paulo Guedes estava em Davos, e aquelas discussões todas? Então, assim, vem a decisão no momento em que o governo vai ter gasto geral. Entende? Decisão política. Desculpa, doutor, é só para eu poder pegar a carona. Perfeito, presidente, porque assim, às vezes as pessoas não acompanham a visão política e não gostam de acompanhar a política, mas o político está do lado do jurídico, né? Não tem como afastar uma coisa da outra. E aí tem que fazer essa análise de conjuntura. Então, perfeito, exato. É isso aí mesmo. E assim, o presidente, a decisão ela foi colocada de uma maneira tão genérica que, ao ponto que a tese fixada, ela, na verdade, ela declara a inconstitucionalidade do artigo 243 da Lei 8.112, mas que não foi citado, inclusive, na decisão. Então, eu acho que, penso eu, né, que, de fato, os ministros, quando fixaram a tese, eles deviam estar, de fato, tão pensando no regime de servidor estadual, que eles não pararam para olhar a Lei 8.112, que traz no 243 aqueles servidores que, de fato, se transformaram em estatutários. E quando você é transformado em servidor estatutário, dentro do estatuto, você contribui para o regime próprio da Previdência e, de fato, você tem os direitos ali elencados na lei, inclusive de aposentadoria. Então, assim, é prematuro, às vezes, a gente, como o senhor falou, né? O desespero, as pessoas tomam, às vezes, decisões ruins, de aposentar rapidamente, enfim, com esse caos. Mas a gente tem que lembrar que a gente, como o Rian trouxe, a gente tem instrumentos jurídicos também de resgate, de resguardar, né, o direito adquirido ao seu regime de previdência, uma vez que você contribuiu. Aquele negócio, a decisão foi ruim porque a gente já vinha sinalizando que o STF tinha esse pensamento. Em repercussão geral é pior, porque é muito mais difícil a gente conseguir que um juiz conceda, uma vez que o STF já decidiu dessa maneira. Mas a gente tem que pensar agora com calma e cuidado, com cautela, e é muito prematuro hoje a gente falar de situações que podem vir a acontecer.
a princípio, foi uma decisão e a gente vai começar a ver as consequências dessa decisão. Como eu disse na live passada, eu e Lian já fizemos a solicitação, ainda não foi protocolada no processo, mas é nosso pedido de ingresso como amicus curiae. Vamos ver se os ministros vão autorizar nossa participação no processo para que a gente possa também contribuir e mostrar todas as consequências dessa decisão, principalmente para o servidor público federal. Eu antes de passar para o Gilson, eu queria até fazer uma observação sobre o STF. O STF hoje, com exceção dos dois últimos ministros, o Nunes Marques e o André Mendonça, e do Gilmar Mendes, tá? Nós estamos falando de 11 ministros, né? Aí tira 11, sobram 9 ministros. Todos os outros ministros foram indicados por... e o Alexandre de Moraes, tá? Estamos falando de 4. Já teria a maioria nesse caso aqui. Ministros que foram indicados por governos do PT. Mas nunca um Supremo Tribunal votou tanto contra o trabalhador contra esse Supremo que está aí. Tá? As discussões, e aí eu vou falar sobre aquilo que está colocado. Quem deu estabilidade ao servidor foi o Congresso Nacional. A estabilidade para o servidor nunca foi pauta de sindicato, até porque a discussão do sindicato passou a existir depois da Constituição. Não é isso? A Constituição que permitiu que o servidor público pudesse se sindicalizar, mas ele nunca teve o regulamento do sindicato para o servidor. Isso está sendo discutido agora, que é a regulamentação da 151 da OIT. Não é isso? Mas o servidor passou a ter estabilidade no momento que ele passou a ter direito a sindicalizar. Mas isso nunca foi pauta de reivindicação de trabalhadores do serviço público ou empregados públicos, ter estabilidade. Quem conferiu essa estabilidade foi o Congresso Nacional. E aí, para regulamentar essa situação, acertar essa discussão jurídica, veio a 8112, tá? Então, o Congresso Nacional, ele vem com as discussões, mas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal teve uma discussão que é a estabilidade, conferir ou não a estabilidade, tá? Mas aí não importa. Servidores públicos, concursados ou não, pagaram a vida inteira o regime próprio da Previdência, na expectativa de que o servidor se aposentaria com salário integral, não é isso, doutora Thalita e doutor Jean, me corrija se eu estiver errado, e que o seu pensionista recebesse o salário que ele tinha direito, que ele contribuiu a vida inteira. Pois bem, a reforma da Previdência que aconteceu em 2019, a emenda constitucional 103, retirou destas pensionistas o direito a receber a remuneração integral. Caiu pela metade. Que é coisa mais inconstitucional que isso, que mais absurdo que isso. E, no entanto, o Supremo fez o quê? Se omitiu. Não é isso, doutor Rian? Se omitiu dessa situação. Na verdade... Alegando que ele não pode extrapolar competência que não é dele. Mas está fazendo isso agora com a questão da estabilidade do servidor. Fala, doutor Rian. O Supremo chancelou a emenda, né? 103, né? Pois permitindo esse corte da pensão, né? Que foi, na nossa percepção, um absurdo total, né, presidente? Porque a pessoa contribuiu a vida inteira para que seu ente querido, aquele que herdou a sua pensão, continuasse recebendo. E aí eu não estou falando de não concursado, a gente está falando do concursado e do não concursado. Hoje, os pensionistas perdem metade da remuneração. O padrão de vida cai pela metade, porque o Congresso assim quis e o Supremo Tribunal foi lá e chancelou essa decisão. Mas o Congresso Nacional está discutindo lá a questão do concursado ou não concursado, que o Congresso Nacional fez a mesma coisa também. Então, eu vou passar agora para o... presidente, ainda cria uns critérios assim
surreais, porque 10% por cada filho dependente, no limite de 5. Então, ele teria que ter 5 filhos dependentes, já aposentado. E aí, de repente, por 70 anos, vai ter 5 filhos dependentes? Não vai ter. Então, é algo que é criado, uma lei que é criada para não ter efetividade, entendeu? Ou para enganar o inglês, né? Como fala, para inglês ver. Mas no popular, É isso. para enganar o trouxa. Desculpa falar, mas é a verdade. Vamos lá, Gilson. Na semana passada, foi no final, no início, na semana passada, saiu uma matéria da Associação dos Auditores Fiscais, a ANFA, que falava sobre um posicionamento parecido com o do Gilson, que é basicamente de que essas ações não interferirão, embora a gente tenha essa posição deles, doutora Thalita e doutor Rian ainda tem dúvidas sobre, de fato, de qual forma isso vai afetar os servidores ou não. Para aquele que já se aposentou, para aquele que já tem os critérios da aposentadoria, eu acho que não vão ser afetados. Mas tem algumas aposentadorias que estão erradas. Fazer uma discussão administrativa, doutora Thalita, acho que é válido, antes de eu passar para o Gilson. Sim, presidente. Acho que não só... Na verdade, a administrativa seria se de fato algum servidor for prejudicado nessa mudança. Mas a intenção principal agora é jurídica, porque a gente está tratando de uma decisão do STF em repercussão geral. Então, a princípio, a gente tem que combater isso, né? Vamos dizer assim, começar combatendo onde está o início. Porque acho que a administrativa, a própria administração pública não reviu o ato, não está tudo normal. Então, a gente precisa, de fato, primeiro na esfera judicial, mas a administrativa vai ser muito importante se houver, de fato, alguma situação com o filiado do Sinfa para que a gente possa atuar e resguardar. Então, vamos lá, Gilson. Presidente. Desculpa. Fala. Essa decisão ela não tem aplicabilidade imediata para a administração pública direta, né? União, estados, municípios, né? Distrito Federal, ou indireta, como autarquia. Essa decisão não determina essa aplicação imediata, tá? Então, a União não vai sair aí revisando de ofício tudo, tá? Essa decisão é uma decisão em repercussão geral que vai orientar o judiciário nesse sentido, né? Então, para as ações em curso. Também vale a pena esclarecer isso, porque algumas pessoas já estão achando que o governo federal já vai pegar de ofício e revisar tudo, tá? Não é assim, mas isso aí é ações que estão em curso. Vamos lá, Gilson. Sim, eu continuo falando sobre a questão do servidor que criaram cargos para ele e foram transformados em servidor público pela 8.112. Volto a falar que não foi de uma forma voluntária, foi compulsória. E tem mais, foi um projeto governamental, partiu da equipe econômica do presidente na época, enviou para o Congresso e foi referendado pelo Congresso. Houve uma chancela aí de duas esferas, do Executivo e do Legislativo, correto? E aí o que acontece? É o que o doutor Rian falou e eu falei semana passada. Não houve, pesquisei várias ADIs no mesmo sentido. Não é permitido o ingresso, serviço público. Só que eu vi uma ADI de 96, quer dizer, são decisões antigas. Óbvio que a gente está se desesperando porque virou repercussão geral. Mas nós temos uma repercussão geral anterior a essa também, que é a 1157, né? Que é do caso da servidora, né, que se aposentou, ela queria retornar ao regime próprio. Mas sim de constituintes de estados, né, que transformaram servidores não concursados em servidores efetivos, né, e dentro do regime deles, que também o Supremo deu a decisão de que não se pode aplicar esse tipo de ingresso
serviço público. Mas na esfera do federal, nunca houve provocação, seja do governo, dos governos que passaram, seja de órgãos competentes, tipo OAB, a Procurador-Geral da República. Nunca houve provocação. A minha tranquilidade está nesse sentido. É óbvio que a gente tem que se preocupar, principalmente na questão das nossas ações como vocês falaram, de revisão de aposentadoria, que aí você, de certa forma, está provocando, né? Isso a gente tem que se preocupar realmente. Como eu falei anteriormente, se ocorrer esse tipo de coisa, eu acredito muito, eu tenho muita fé no governo Lula. Eu sou PT hoje, tenho muita fé no governo Lula. E eu acho ele muito diferenciado dos governos anteriores que não gostavam de servidor público. Ele, a todo momento, ele já não está mais em campanha, a todo momento ele exalta o serviço público, a importância dele, a melhoria salarial. E eu tenho muita fé nesse sentido, dele não fazer qualquer tipo de solicitação de provocar o jurídico, o Supremo, no caso agora, como é repercussão geral, não iria nem para o Supremo, né, das instâncias inferiores, né, primeira e segunda instância. Mas o meu pensamento é isso, houve várias decisões, inclusive de 96, e nós já estamos, vamos completar em dezembro 33 anos de regime jurídico único, reverter uma situação de 33 anos. O que vai acontecer? Como é que vai ficar a questão de FGTS? Como é que eles vão transformar? Embora o INSS e a Previdência do servidor, na realidade, ambos são dos cofres do governo federal, né? Quanto a isso, a gente não dá muito para exaltar essas coisas, porque nos governos estaduais eram diferentes, né? O INSS entrava até como a favor de não entrar em repercussão geral, porque ia causar um impacto ruim para o INSS, porque aquelas previdências iriam para o INSS e não para o regime próprio dos governos. Já os governadores queriam enxugar a folha salarial e agiu dessa forma. Nosso caso, não. Nosso caso não é INSS. Nosso caso, a previdência, tanto do aposentado do CLT sai dos cofres públicos do governo federal, correto? Aí mais um ponto positivo para não ter esse tipo de conflito de interesse do governamental, a nível de prejudicar o servidor e migrar ele para o regime geral. É assim que eu penso.